Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada programa eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração sobre como ações estratégicas corporativas podem explicar na prática conceitos acadêmicos da teoria. E o tema conceitual de hoje vai ser esse aqui. Nós vamos falar sobre compliance e, para tanto, vamos citar controle interno de empresa, gestão de riscos e governança corporativa. Tudo isso parece muito complicado, mas vamos tentar, através de exemplos, deixar isso aqui mais simples. E a história relativa a esse tema conceitual vai versar sobre uma empresa gestora de documentos que nesse segmento é a maior do mundo, mas que passou por 3 períodos distintos. O período de crescimento, ascensão, sucesso, depois a queda e mais recentemente o retorno de novo a bons resultados. Vou começar falando sobre uma sequência que existe entre esses 4 pontos que nós mencionamos. Começando aqui pela compliance, falando de controle interno, gestão de riscos e governança corporativa, como a gente já havia dito. Tudo começa com uma ação que as empresas costumam tomar através de um instrumento verificador chamado compliance, mas verificador de quê? Verificador de que as regras às quais a empresa está sujeita estão ou não sendo cumpridas. Esse cumprimento das regras é a própria gestão da governança corporativa. E a governança corporativa, por sua vez, é o que tem como objetivo dentro da organização a tentativa de melhorar ao máximo possível a administração dos riscos. A gestão desses riscos representa uma necessidade que as empresas têm de evitar conflitos e evitar principalmente consequências negativas ao assumir certos riscos. E por fim, a gestão de riscos ela deve ser feita através de controle interno ou controles internos que uma empresa tem para avaliar os resultados de se ter assumido esses riscos. E como tanto e como tal, o controle interno no final vai dar um feedback fechando esse ciclo de volta para a atividade de compliance, ou seja, no próximo período cíclico, o compliance vai verificar o cumprimento das regras de acordo com o que o controle interno mostrou na etapa anterior. Ainda parece complicado, vamos tentar descomplicar isso aqui assim. Primeiro, o que é exatamente compliance? A gente poderia dizer que, em resumo, é a ação ou são as ações em conformidade com leis que são regras externas ou então normas, regulamentos e ou regras internas que uma empresa tenha. E o que é exatamente governança corporativa? Então, é a gestão que se faz dentro de organizações normalmente de capital aberto, ou seja, aquelas que têm ações no mercado, na bolsa, mas há empresas que não têm ações e também fazem governança corporativa. E essa gestão é responsável por fazer cumprir essas coisas que a gente citou, leis, normas, regulamentos, regras, etc. Ou seja, uma preocupação da empresa em ficar dentro de tudo aquilo que é estabelecido como regra para ela. E o que é exatamente gestão de riscos? A gente sabe que toda decisão tomada por empresas, ela envolve sempre riscos, que podem ser maiores ou menores. E a cada decisão é preciso se escolher o seguinte, dependendo do risco que vem pela frente, e risco é o quê? Vamos definir. Risco é a possibilidade de alguma coisa dar errado, de alguma coisa afetar negativamente as metas da empresa. Mediante isso, quando o risco aparece, nós podemos fazer uma entre 4 coisas, que são as seguintes. A primeira delas, na gestão de risco, seria a gente simplesmente evitar o risco. Não faço nada, não assumo. A segunda seria tentar reduzir o risco, colocando algum componente que o torne menos perigoso para a empresa. O terceiro seria compartilhar o risco, dividir isso com outra empresa ou dividir isso com alguma ação, digamos assim, que o mercado ofereça e que possa, com essa ação, dividir com alguém, por exemplo, com o governo, os riscos. E, finalmente, a última hipótese seria eu aceitar o risco inteiramente, plenamente como ele é. Por fim, os chamados controles internos, ou controle interno, exatamente aquele conjunto de informações que a gente recebe
depois que os riscos são assumidos, de uma forma ou de outra, aquelas 4 formas que nós mencionamos, e aí esse sistema de controle interno vai estabelecer que procedimentos, que políticas a gente deve adotar frente a esses resultados dos riscos assumidos. Muito bem, vamos começar a história de hoje. Ela se inicia exatamente aqui, né? Esse é um dos institutos universitários mais importantes dos Estados Unidos, chamado Caltech, Instituto de Tecnologia da Califórnia, que fica localizado na cidade de Pasadena, e o ano é 1930, e é exatamente aqui que essa história vai começar. E começa com esse rapaz aqui. O nome dele, Chester Floyd Carlson. Ele se graduou nessa escola em física com apenas 24 anos de idade e conseguiu, por conta de ser uma ótima escola, ele ter sido um ótimo aluno, um emprego na Bell System. Bell System, só para lembrar, era um grupo de organizações ao qual pertencia a American Telephone and Telegraph, AT&T, que era a maior empresa de telefonia do mundo. Aliás, fundada pelo próprio Alexander Graham Bell, o inventor do telefone. Não é à toa que se chama Bell System. E o símbolo da Bell é um sino que corresponde ao sobrenome de Alexander Graham Bell. Pouco tempo depois, ele resolve mudar de emprego e aí ele é contratado por uma empresa de eletroeletrônicos chamada Mallory, nos Estados Unidos. A Mallory era mais conhecida na época por fabricar baterias e pilhas com o mesmo nome, Mallory. Aliás, só como curiosidade, esse mesmo produto hoje continua existindo no mercado, só que com outro nome que você conhece bem, que é Duracell, e hoje pertence ao grupo P&G, Procter & Gamble. O departamento em que o Chester foi trabalhar foi o departamento de patentes, né? E ao trabalhar lá, ele tinha uma atividade extremamente burocrática, ou seja, ele fazia o registro de todos os documentos necessários que tinham que ser encaminhados para o governo para se registrar patentes criadas pela empresa. E isso acontecia com uma frequência muito grande. Repentinamente, com o passar de pouco tempo, ele começa a perceber que as especificações, os projetos, os desenhos, os textos que tinham que ser encaminhados para a patente necessitavam cópias. E para se tirar cópias, na época, os equipamentos que existiam, a tecnologia desses equipamentos, eram, de forma geral, ineficazes. Então, ele próprio, que era um físico, um pesquisador, resolveu estudar o assunto. Então, à noite, depois de sair do trabalho, ele ia para esse lugar aqui, que é a Biblioteca Pública de Nova York, e resolveu estudar fotocondutividade. O que é exatamente isso, né? É um estudo relacionado a processos de reprodução de imagens. E foi estudando e acabou aprendendo muita coisa. Chegou ao ponto até de montar, isso é uma foto real da época, montar um pequeno laboratório nos fundos do salão de beleza da sogra dele, né, que cedeu para ele um espaço, e aí ele começou a fazer experimentos com conhecimento de física e de química, que ele tinha também lá. Isso aconteceu exatamente no distrito de Queens, em Nova York, especificamente num bairro chamado Astoria. Isso é importante? Daqui a pouquinho vai ficar importante, vocês vão ver por quê. E foi exatamente aqui que ele conseguiu desenvolver uma solução que permitiu conseguir que o processo de fotocondutividade que ele havia estudado pudesse gerar a reprodução de cópias de boa qualidade. Esse processo era feito a partir da seguinte ideia: se colocava numa placa de zinco uma camada de enxofre, se passava um lenço de algodão macio sobre a placa, isso gerava eletricidade estática, e aí ele pegava uma lâmina de vidro, escrevia alguma coisa com uma caneta, colocava a placa como se fosse um sanduíche junto com a lâmina de vidro e submetia isso tudo ao calor e à luz de um refletor. O que ia acontecer é que essa luz drenaria a eletricidade da placa, exceto nas regiões cobertas pela tinta do texto que ele escreveu. Aí ele simplesmente retirava a placa de vidro, pulverizava um pó escuro sobre a placa de zinco, um pó chamado licopédio, que não é importante o nome, enfim, e assoprava. Ao fazer isso, o que acontecia? O pó só fica grudado onde tiver eletricidade. Como a eletricidade, em geral, foi drenada pela luz do refletor, em cima da projeção das letras do texto, continuava havendo eletricidade. Então o pó ficava grudado exatamente ali.
Em outras palavras, na hora que ele olhava essa placa, ele via impresso na placa como se fosse uma tatuagem o texto que ele escreveu no vidro. Só que, detalhe importante, o texto aparecia ao contrário. Mas aí se resolveu da seguinte forma: ele pegou um pedaço de papel e encostou sobre essa placa de zinco e, ao retirá-lo, estava impresso nesse papel o texto, só que agora na ordem certa. Nós vamos ver agora, vou mostrar para vocês o texto original. Isso aqui é histórico, né? O texto que ele escreveu de próprio punho no vidro e que foi reproduzido. Essa aqui é considerada a primeira cópia reprográfica feita a seco no mundo, né? E o texto foi exatamente esse, essa letra dele. O que é isso que ele escreveu? Então vamos decodificar para vocês. A história nada mais é, como a gente viu agora há pouco, como o nome do bairro do distrito de Queens, em Nova York, onde ele tinha esse pequeno laboratório. E aquela informação numérica em cima, 10, 22, 38, é a forma como os americanos escrevem as datas, ao inverso do que nós fazemos, né? Ali se lê dia 22 de outubro, mês 10, de 1938. Ou seja, para todos os efeitos, essa é a data em que foi criado esse processo desenvolvido pelo Carlson, né? É uma data histórica. Só em 1942 ele conseguiu finalmente patentear a ideia e ele tentou vendê-la para grandes empresas. Ele deu um nome a essa ideia, um nome meio esquisito, eletrofotografia, né? E criou uma máquina, essa geringonça que vocês estão vendo, para realizar o processo e demonstrar para essas empresas. E ofereceu para grandes corporações do ramo eletroeletrônico, como a RCA ou a Kodak, que era a maior indústria de processamento de imagens do mundo na época, a General Electric, que até hoje é uma das grandes corporações do ramo de eletricidade e energia, e também a IBM, que era, na época, nada mais nada menos do que a maior empresa do mundo entre todos os setores de atividade. E todas elas recusaram o projeto dele. O que acabou acontecendo é que apenas uma empresa muito pequena, essa daqui, chamada Haloid, acabou se interessando por se associar com ele. O ano foi 1947. E a Haloid, com a associação, tornou-se majoritária, o Carlson continuou, mas com uma participação menor, e as decisões grandes passaram a ser tomadas pela Haloid. Por exemplo, essa empresa, que aliás já estava no mercado desde 1906, tinha todo um histórico a respeito de assuntos relacionados à fotografia, que era o ramo dela, e ela achou que o nome eletrofotografia era de fato muito ruim e precisava ser trocado. Então, o que ela fez? Ela criou uma nova marca. Essa nova marca foi baseada numa expressão em grego, que eu vou mencionar daqui a pouco para vocês. Mas a marca, certamente, muito conhecida desde o início no mundo inteiro, hoje muito mais, é essa daqui, Xerox, que os americanos pronunciam como Xerox. A razão desse nome é que, em grego, xeron significa seco e grafia significa escrita, ou seja, uma escrita revelada a seco. Aliás, outro detalhe interessante, a marca original era para se chamar apenas Xero, pronunciado em inglês Zero, que é a mesma pronúncia da palavra zero, né? Ou seja, algo que começa do zero, que é novo. Mas a própria, portanto, ficaria dessa forma. A própria Haloid percebeu que isso não era um nome que impactava muito visualmente. Então, o que ela fez? Para não deixar o nome somente assim, ela copiou o que a Kodak havia feito. Num outro case que eu dei aqui, para quem assistiu, mostrei como é que a Kodak, uma das maiores empresas do mundo na época, e a maior em fotografia, havia criado esse nome, George Eastman, que foi o criador da empresa, que não significa absolutamente nada a palavra Kodak, mas colocou aquele K no final para dar um aspecto estético na palavra, né? E aí, então, a Haloid resolveu fazer a mesma coisa, resolveu acrescentar, da mesma forma como tinha uma repetição de letra na marca Kodak, fez o mesmo aqui e repetiu o X. Portanto, o nome se tornou Xerox, ou como se diz em inglês, Xerox, graças a isso daqui. Embora o ano de 1906 seja dito por muitas pessoas erradamente que é o ano da invenção da Xerox, não é. 1906 é o ano da criação da empresa Haloid. Nós vimos que a xerografia foi criada em 1938 pelo Chester Carlson, como a gente já mencionou para vocês aqui. A primeira máquina fabricada com esse fim foi essa daqui. O produto chamava-se Modelo A e o ano é 1949, mas não deu muito certo. Por quê?
4 razões. Primeiro, a operação era um pouco complicada, o desempenho era lento, ela demorava 45 segundos para tirar uma cópia, né? O tamanho era muito grande e o preço também. Mas o nosso amigo Carlson era um sujeito persistente, né? Ele tinha uma frase interessante, que é essa daqui, ele dizia sempre, "Someday I'm going to make a big invention", ou seja, algum dia eu vou criar uma grande invenção. E criou mesmo. Ele fez uma adaptação e desenvolveu essa outra máquina aqui. Você vai dizer, mas isso parece pior que a outra era grande, essa é maior, a outra era cara, essa era mais cara. Embora aqui houvesse uma vantagem, ela era mais rápida em termos de desempenho, tirava cópias mais rapidamente. Mas a grande vantagem dessa máquina, embora a propaganda mostrasse que seria o fato de que ela tirava cópias com papel comum, não precisava papel especial, a grande vantagem não foi essa não. A grande vantagem foi uma ideia, essa máquina chamava-se 914, né? Foi uma ideia tida pelo próprio Carlson, aí está a máquina, que mudou tudo para o produto e para a empresa, que foi essa daqui. O diferencial competitivo foi que a empresa ia mudar a forma de comercialização do produto. Ao invés de simplesmente vender, ela ia oferecer aos clientes corporativos o sistema leasing, aquele que você paga uma espécie de aluguel e ao final do contrato, se você quiser, você pode renovar ou então você pode cancelar ou um terceiro caminho, você pode comprar e aí você paga a diferença entre os aluguéis retidos e o que falta para completar o preço final da mercadoria. Isso fez com que não só esse produto, como a empresa como um todo, se tornasse um fenômeno no mercado. O lucro da Xerox, para vocês terem uma ideia, no ano que isso começou a ser feito, era de $2 milhões ao ano, 1959. 3 anos depois, em 1962, já era $22,6 milhões graças a essas ideias. Carlson era um sujeito que teve uma infância muito pobre, mas graças a isso se tornou um homem muito rico. Mas era um sujeito generoso, tanto é verdade que ao longo da sua vida ele acabou doando 2/3 da sua fortuna para a caridade. 2/3 na época representava mais de $100 milhões, mas isso faz 60 anos, ou seja, corrija esse valor, isso dá uma fortuna imensa nos dias de hoje. Carlson é um sujeito que gostava muito de cinema, então um dia ele foi a esse lugar, exatamente em 19 de setembro de 68, em Nova York, isso que vocês estão vendo, Festival Theatre, nada mais era do que um cinema. E ele foi lá, obviamente, para assistir um filme. Nesse cinema costumava se exibir, o cinema ficava na 57th Avenue, uma espécie de Cinelândia, só tinha cinemas naquele trecho da avenida. Ele foi assistir um filme que era um filme de arte, que é o que costumava ser exibido lá. Se acomodou, o filme começou a ser exibido e ele teve um infarto fulminante ali e faleceu exatamente na cadeira do cinema aos 62 anos de idade. Ele era considerado não só um grande mentor tecnológico, mas também um grande empreendedor. Ele, inclusive, era objeto de uma avaliação do pessoal que trabalhava com ele, que dizia assim, que ele era um sujeito que matava 1 leão por dia no trabalho. E veja só a ironia, né? O nome do filme que ele estava assistindo era esse aqui, He Who Rides a Tiger, que significa ele que monta um tigre, o homem que matava 1 leão por dia. 2 anos depois da morte dele, a empresa criou um centro de pesquisa conhecido como PARC, que é uma sigla que representa Palo Alto Research Center, que num outro case que eu contei aqui para vocês sobre a Microsoft, eu mencionei que foi aqui que foi desenvolvido o primeiro computador pessoal do mundo, o Altair. Vocês se lembram? Aquele no qual Bill Gates criou as primeiras codificações de linguagem de programação. Mas o mais importante vem agora, que é a fraude financeira que a Xerox acabou desenvolvendo entre 1997 e 2000, quando ela passou a inflar o valor dos seus lucros, dos seus balanços em cerca de mais de $3 bilhões. Isso fez com que 80% das vendas lançadas acabassem sendo falsas, ou seja, elas eram receitas financeiras e não eram propriamente vendas. Pior do que isso, os recebimentos via leasing, que a gente explicou aqui, de acordo com uma regra americana, teriam que ser lançados como sendo pagamentos à vista, e não foram. Foram feitos com lançamentos parcelados ano a ano, o que também mudou o resultado financeiro da empresa. Isso fez com que a cotação das ações da empresa subisse muito e muita gente ganhou dinheiro graças a essa mudança irreal
da cotação das ações. Por conta disso, a empresa foi multada pelo governo americano em cerca de 10 bilhões de dólares. E agora vem aquele ponto que a gente sempre oferece para vocês como reflexão a ser desenvolvida. Se você fosse o CEO dessa empresa, Xerox, nessa época, o que você faria para conseguir dois resultados? Primeiro, recuperar a credibilidade que a empresa perdeu por conta dessas atitudes desonestas. E segundo, como criar um novo modelo de negócio, já que as vendas estavam caindo, né? Estavam tendo resultados inferiores aos anteriores. Muito bem. Para a gente poder pensar juntos, enquanto você reflete aí, eu vou já adiantar para vocês o que a empresa fez na ocasião. Em primeiro lugar, o caminho para a recuperação da credibilidade da Xerox no mundo de forma geral foi tomada lá na sede, essa é a sede mundial da Xerox, que fica na cidade de Rochester, no estado de Nova York. A alta direção resolveu fazer o quê? Resolveu justamente reestruturar aquilo que a gente falou no começo dessa história, o compliance e a governança corporativa da empresa. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E segunda decisão importante, para criar um novo modelo de negócios, a empresa resolveu assumir a gestão de um risco, nós falamos sobre risco aqui, né, de transformar a Xerox, que é uma empresa, em duas empresas. Houve uma cisão. Uma dessas empresas ia só cuidar de hardware, ou seja, da fabricação das próprias fotocopiadoras e impressoras, e a outra, que manteria o nome Xerox, só cuidaria de serviços. Então vamos ver o seguinte, com relação ao primeiro item, né, compliance e governança corporativa, vamos lembrar que os princípios básicos têm que estar sempre voltados a atender expectativas dos stakeholders, né? Nós sabemos, já dissemos aqui anteriormente para vocês, os stakeholders são aqueles grupos que têm interesses sobre a empresa, né? Esses grupos são os fornecedores, são os próprios empregados da empresa, são os sindicatos de empregados, os sindicatos patronais e assim por diante. Então é preciso, conforme ditam esses princípios, que a gente dê informações a esses grupos que sejam acessíveis, né? Que todos possam enxergar essas informações, entender essas informações. Segundo, que o tratamento seja igualitário, ou seja, qualquer que seja o stakeholder, de maior ou menor porte, ele receba as mesmas informações com a mesma qualidade e com a mesma credibilidade. Terceiro, falando em credibilidade, que esses relatos possam ser confirmáveis, tá certo? Portanto, confiáveis, né? E, por fim, demonstrar também nos seus controles internos e transferir essas informações de controle externos para os stakeholders, mostrando o zelo que a empresa tem por todos os seus capitais. Como assim, todos os capitais? Sim, porque a empresa não tem só capitais financeiros, ela tem também capitais humanos, ela tem capitais intelectuais dos conhecimentos, as patentes, os expertises que a empresa tem o seu capital social, tem o seu capital patrimonial, toda a sua estrutura de prédios, de frota de veículos, de equipamentos, de máquinas e tudo mais. Então, tudo isso precisaria ser objeto de comunicação aberta, coisa que não foi quando a empresa acabou se envolvendo na fraude que a gente mencionou para vocês. E o segundo ponto, não menos importante, talvez até mais importante, justamente é aquele em que a empresa decidiu fazer a cisão. Foi uma decisão extremamente complexa, mas acabou sendo iniciada em 2016 e implementada ao longo de 2017, que foi dividir a Xerox em duas organizações. Uma delas, que não se chamaria Xerox, o nome escolhido foi Conduent, ela iria cuidar só da parte de hardware, ou seja, a empresa que produziria as fotocopiadoras, produziria impressoras e assim por diante. E a outra empresa que manteria o nome Xerox, que para ela era o filé mignon do negócio, que prestaria serviços. E aí, mediante isso que nós estamos mencionando para vocês, no final, o projeto, quando foi implementado, ele levou em conta algumas mudanças extremamente importantes. Vou mencionar para vocês quais foram essas mudanças, aí vocês vão ver que essa decisão, que é uma decisão mais administrativa, foi realmente o que reconduziu a Xerox ao patamar de uma grande organização que está de volta entre as maiores organizações do mundo no momento. A primeira decisão importante e surpreendente foi reduzir o leasing. Lembre que o leasing é justamente um fator diferencial para a empresa. Não é que ela deixou de fazer o leasing, ela continuou fazendo o leasing, mas com uma ênfase menor. Por quê? Porque agora a ênfase maior
segundo a escolha feita por eles no processo de gestão de riscos, né, foi a de focar mais as vendas propriamente e não o leasing, que é uma espécie de aluguel, embora o nome não seja aluguel. Ampliar as vendas, mas é claro, vendas corporativas, vendas para grandes organizações. Outro foco importante nessa mudança, digamos assim, de gestão de negócio foi desacelerar a produção própria, ou seja, diminuir e bastante a concentração de esforços e, portanto, de investimentos em fábricas próprias, né? E, como consequência disso, passar a fazer o seguinte, aí eu vou colocar uma frase que parece complexa, mas vamos transformá-la numa frase simples. Ela é consequência da anterior. A empresa passou a fazer outsourcing de tudo aquilo que não fosse core business. Bom, não dá para entender muito falando assim, mas vamos traduzir. Outsourcing é terceirização e core business é o negócio principal que uma empresa tem. Então, traduzindo, né, terceirizar tudo aquilo que não for o negócio principal. Vamos só nos concentrar realmente no nosso conhecimento principal. E, por fim, redirecionar as estratégias da empresa como um todo para serviços, ou seja, deixar de ser uma empresa de hardware, como foi grande parte do tempo, e passar a ser uma empresa voltada a algo abstrato como serviço, mas extremamente importante no mundo da tecnologia da informação que nós temos hoje. Em palavras simples, essa gigante, que voltou a ser a gigante Xerox, teve um pai. O pai foi esse homem aqui, né, Chester Floyd Townsend. Se nós pensarmos bem, Chester Floyd Townsend para Xerox foi o sujeito que representava o homem que copiava. O mais importante foi que ele copiou com ideias próprias. Se você se interessou por essa história, próximo programa eu tenho outra para você. E nesse endereço que aparece no vídeo, você pode ver através do YouTube todos os programas que nós gravamos até hoje. Fique comigo. Obrigado.